Salve, amantes da pediatria! Sejam todos muito bem-vindos ao Pé de Moleque, o seu mais novo podcast de pediatria. Sou o Cristiano Moraes, sou pediatra, pai-diatra, falando diretamente dos nossos estúdios personalizados aqui na Fornexus Digital, em Vila Velha, no Espírito Santo. Se você tem interesse em assuntos de pediatria, criação de filhos, se inscreva no canal e fique ligado quando os episódios forem ao ar. E hoje o assunto do dia é acidentes na infância. Nós vamos falar com uma pediatra especialista no assunto, minha amiga, doutora Aline Rodrigues. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada, parabéns pela coragem de estar aqui, pela iniciativa, sucesso. Te disse que a gente ia tirar do papel algum projeto desse nosso, tá bom? Uma hora vai, né? Muito obrigado por ser a primeira a encarar isso aqui comigo, tá? É uma honra. Que bom. Vamos lá. Bom, para começar, fala um pouquinho de você aí, para quem não te conhece, quem é a Aline, quem é a doutora Aline? Então, eu sou Aline, pediatra, sou emergencista e intensivista pediatra por muita influência do Cristiano. A gente se conheceu no hospital, eu ainda era residente de pediatria e ele sempre foi um grande exemplo como intensivista. Responsa, hein? E acabei entrando aí nesse meio e me apaixonei e é o que eu faço. Então, eu sou intensivista, trabalho, né, na UTI pediátrica de alguns hospitais. Também sou mãe de 2, e gosto muito de falar desse assunto, né, de emergências, de acidentes, porque é uma prática nossa diária nas UTIs, a gente convive com isso. E convive também no dia a dia lá com criança, que só a gente sabe como é difícil. É isso. Maravilha. Que responsa que você deixou comigo aí. Você também tem título de emergencista, não é isso? Você também tem especialização em emergências, né? Que geralmente é a porta de entrada onde vêm os acidentes, não é isso? Exatamente. E você tem um projeto também muito legal de treinamento em escolas, não é isso? Sobre acidente. Conta um pouquinho pra gente desse projeto aí. Então, na verdade, surgiu quando o Luiz entrou na escola. Luísa tinha menos de 2 anos e eles davam... Eu lembro que eles ofereciam muita pipoca. Todo evento de escola tinha pipoca. E aquilo me incomodava. Eu falava assim, meu Deus do céu, se minha filha engasgar, será que alguém vai saber acudir? E aí que eu fui descobrir que já existia uma lei em que todas as escolas públicas e privadas precisam ter pessoas treinadas e habilitadas em manobras de desengasgo, em reanimação, em criança e tal. E eu não sabia, até então eu não sabia que existia isso. Mas a gente vai ver de perto, né, e vai conversar nas escolas. Muitas escolas têm muitas dificuldades em conseguir esses treinamentos. E, às vezes, tem um treinamento, mas muda muito os profissionais da escola e aquilo se perde, né? Não é atualizado, enfim. E a gente que faz isso todo dia, praticamente. Se a gente não ficar treinando e, né? Exato. A gente perde. Imagina, assim, uma pessoa que nunca reanimou ninguém, né? Nunca fez nada. Faz o treinamento, nunca mais treina aquilo se perde. E aí eu comecei a perceber como eles precisavam de gente para treinar isso, para ensinar. E aí aconteceu muito por acaso. Eu comecei na escola da minha filha, eu ofereci um treinamento para eles, né? Porque era interesse meu, mais meu do que deles, inclusive. E aí acabou que isso, assim, muita gente achou legal a ideia, e aí eu continuei nessa parte de treinamento. Legal. Eu também não conhecia a Lei Lucas, tá? Eu fui conhecer através do seu projeto, quando você veio me apresentar, e eu achei fantástico. Fala um pouquinho mais dessa Lei Lucas. O que é essa lei? Por que ela surgiu? Qual foi a situação que levou a gerar essa lei? Então, a Lei Lucas, ela foi sancionada em 2018, então, desde então, isso é obrigatório, né? Como eu falei, tanto escola pública como particular, e áreas de recreação infantil também. Infelizmente, essa lei surgiu com uma fatalidade, uma criança de 10 anos, chamada Lucas, que faleceu por conta de um engasgo num passeio de escola e que, infelizmente, não conseguiu, né, realizar a manobra adequadamente, chegou a chamar socorro, o SAMU chegou a chegar no local, mas, infelizmente, não deu tempo e ele acabou falecendo. E aí, por conta desse episódio, né, a família... Houve uma comoção e a família levou isso adiante, e aí, desde então, foi criada essa lei e hoje é obrigatório em todo o país.
É obrigatório, então, manter treinamento das pessoas, por exemplo, na escola. Os professores, os cuidadores do pátio, todos têm que ter treinamento para fazer essas manobras de engasgo e atendimento de outros acidentes. Seria isso, essa lei? Você precisa ter o treinamento e ser atualizado anualmente. Ah, tá. Não precisa ser 100% dos funcionários. Tem que ter um time lá. Tem que ter um time que é responsável, que se acontecer tem gente para fazer. Tanto a manobra de desengasgo como reanimação mesmo. Assim, o ideal é que saiba um básico ali do que aconteceu nos principais acidentes, né? Mas o que a lei revoga mesmo é de manobra de desengasgo e reanimação. Certo. E como que você faz esse treinamento? Você leva material, você dá só aulas teóricas, você bota o povo para praticar, como é que é? Tem que botar a mão na massa. Você leva os manequins, faz lá manobras em engasgo? A gente tem os manequins de crianças menores, de adultos para reanimação, e a gente tem um colete bem legal que simula o engasgo e que a gente faz a manobra. Quando você faz corretamente, você consegue desobstruir. Tem uma via aéreazinha assim, você consegue desobstruir. Quando você não faz corretamente, não sai, é um corpo estranho, né? E é bem legal que e aí as pessoas gostam por isso, porque tem muita interação, muita mão na massa, e aí eles ficam mais confiantes, né, de se precisar. E o engraçado é que a primeira vez que eu dei, olha que louco, eu dei para metade dos funcionários, daí 15 dias eu dei para outra metade. Entre um treinamento e outro, uma criança até da sala da minha filha engasgou com maçã, e uma das cuidadoras No dia do treinamento? Entre um e outro. Ah, tá. Entre um dia e outro intervalo. Eu treinei metade, depois metade. Uma das pessoas que tinha feito o curso conseguiu reinar. Precisou fazer... Uma professora tentou fazer a manobra, não conseguiu. A segunda conseguiu fazer. É desesperador, né? Você até repostou um vídeo recente, dá até angústia de ver, né? Era uma câmera de segurança da escola filmando a criança na hora do lanche. Você lembra desse vídeo que você postou? E a criança faz aquele gesto, né, clássico de levar a mão aqui na postura de estar engasgado. Caramba, é angustiante, mas graças a Deus alguém chegou e fez a manobra, né? Você já atendeu alguém? Você precisou passar por isso e fazer a manobra de engasgo assim, na real? Assim, com obstrução total de via aérea, não. Mas eu já fiz em casa 2 vezes, com o Caio com leite, bebê, e a Luísa com maçã. Ela ainda tossia um pouco, eu não esperei muito, não. E acabei fazendo. Assim, mas nunca fora, assim, numa emergência fora de casa, graças a Deus, não. Mas a gente tem que estar pronto, Eu passei por eu estava no teatro pequeno com as crianças todas sentadas na fileira da frente, e eu estava com a minha esposa e o Caio, né? Nós temos Caios, né? Sentado aqui atrás, e a criancinha da frente começa a engasgar com o quê? Pipoca. A famosa pipoca. E aí ela começou a engasgar, e a mãe desespera e levanta no meio do teatro, assim, na fileira da frente, eu logo ali atrás, aí eu já pulei para o banco da frente, mas ela não estava com obstrução total. E aí, nesses casos, o ideal é que ela provoque a tosse, né? Aí eu falei com ela, tussa bem forte, ela foi, tossiu e cuspiu o milho longe, sentou e continuou vendo o teatro lá, assim, graças a Deus que eu não precisei chegar a esse ponto. Mas, ontem eu internei um paciente na UTI que ele fez uma crise convulsiva na escola e aí talvez não souberam conduzir muito bem o posicionamento, as coisas ali do atendimento e acabou broncoaspirando o vômito, né? E acabou agravando o caso dele, mas precisou ir para a UTI comigo. No treinamento, esse tipo de situação passaria por esse treinamento, daria alguma instrução nesse tipo, assim, convulsão, ou se a criança faz uma queda, bate a cabeça, ou se tem alguma parada cardíaca, o treinamento contempla isso também? A gente fala dos principais acidentes, né? Queda, fratura, cortes, queda que bate a cabeça, quando que tem que preocupar, o que fazer, enfim. Convulsão é uma clássica, e engraçado que convulsão realmente é uma das que mais tem dúvida, porque assim, antes de falar o que tem que fazer, eu sempre gero aquele debate, né? E aí, o que vocês fariam e tal. Convulsão assim, tem muita dúvida e muita, assim, eles, não sei. Tem aqueles mitos ainda, enrola a língua, enfia o dedo. Segura, não deixa bater, né? Então, convulsão realmente é uma coisa... Eu acho que é porque fala menos, né? Eu acho que até que engasgo, assim... Já ouviram a mídia trata um pouco mais, né? Mas convulsão assusta, né? Assusta muito. Convulsão assusta. Então, mas a gente fala
desses acidentes mais comuns e dessas epistaxe, né? O nariz sangrando, né? Que é bem comum em criança e também assusta, dependendo do volume, enfim. A gente algumas coisas a escola consegue resolver ali, né? Pequenos acidentes, observar, algumas coisas vai ter que fazer contato com a família e levar para o hospital. Esse tipo de orientação também é passado para as escolas? O que é um acidente tranquilo de levar ali, o que é um acidente, ou pensei que caiu, bateu a cabeça jogando bola. Ter essas orientações do que fazer quando levar ao hospital, essas orientações assim. Sim. Também. Quando chamar a família, quando chamar o SAMU direto e só ligar para a família e falar para vir também, porque também não dá às vezes para esperar. Sim. Uhum. Então a gente orienta tudo assim nesse sentido. É bem legal. Bem legal. Para quem ainda não se situou sobre manobra de desengasgo, é aquela daquele nome complicado lá que faz, daquela compressão, não é isso? Logo abaixo do tórax aqui, na barriga, fazendo uma manobra súbita para a pessoa desengasgar, não é isso? Exatamente. Depende da idade, né? As crianças menores, a gente consegue até fazer com a criança deitada, aquele golpe nas costas. Sim. Você vai virando a criança, não é isso? 5 golpes na frente, 5 golpes atrás. Isso. Mas em crianças maiores e adultos, é exatamente aquela manobra. Você posiciona atrás, né, da criança ou do adulto, enfim, com uma mão fechada e uma aberta, logo abaixo, assim, na boca do estômago, assim. Uhum. E aí é aquela manobra rápida para dentro e para frente. Mesmo, né? Sim. Eu não sei como é o seu Caio, mas o meu Caio é cheio de roxo nas canelas, sabe? Aquele menino testa, assim. Tudo quanto é lugar. Ela tem sutura no queixo. Outro que caiu aqui que eu tratei ele pregando são as fitas adesivas lá para levar para o hospital. Já rolou também. E aqui, ele já teve uma manobra, um engasgo assim em casa, e a Fatinha, minha esposa, que fez o desengasgo dele lá. Não sei que arrumou lá não, mas desengasgou o menino lá. Ela fala que ela tem meio CRM. Não, meu marido ensinei. Aqui, você também passou por um acidente em casa. O seu marido, você estava trabalhando, ele passou. Não foi com a Luísa? Do dedo? É verdade. E aí, como é que foi isso? Que ele ficou desesperado. Ai, gente, vou te falar, é muita emoção. Na prática, é muita emoção. Quando a Luísa tinha 1 ano e pouco também, ele fechou... O que acontece? E aí, depois que acontece também, no segundo a gente não erra as mesmas luzes. Pode errar, mas outras coisas, né? A gente normalmente tem protetor de porta e tal para a parte que fecha a porta, né? Mas aquela dobradura da parte de dentro da porta, não sei como que chama aquilo. A dobradiça mesmo, né? Que fecha a porta. Isso, a parte de dentro. Ele não fechou a porta na mão dela. Ele foi abrir a porta e a mão dela estava naquele outro lado. E aí esmagou. Nossa. Eu estava de plantão. Só chegou ele e ela, tudo ensanguentado lá. Na hora que eu abri o dedo pendurado, meu Deus, perdeu o dedo. Mas graças a Deus, precisou fazer uma cirurgia, né? Enfim, mas recuperou a pontinha do dedo. Mas aí agora lá em casa a gente tem, porque aí se você tentar abrir ou fechar a porta, ela não abre 100%. Fica uma ele fresta. Segura ali. E aí, porque aquela quina esmaga, né? Sim. Decepa mesmo. Foi muita sorte. Então isso daí é uma coisa que agora a gente já aprendeu, mas... acidente, gente. Anteontem, meus filhos ficaram presos no banheiro, os dois. O menor trancou a porta, a outra estava no banho, eu sozinha em casa. Eu falei, ai, Jesus. Mas também fui conversando e ela conseguiu abrir a porta. Mas só emoção. Tirando escola, um ambiente propício a ter muitos acidentes. Segundo lugar mais comum? Casa. Em casa, não é isso? Na verdade, é o mais comum. É o mais comum, mais frequente, não é isso? E aí, a gente tem que ficar assim, se a gente pensar, bota o menino na bolha, assim, né? Para o menino não acontecer um acidente. Não dá pra gente fazer isso, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa ter mais atenção. Por exemplo, essa de esmagar o dedo na porta, poxa vida, isso foi realmente um acidente imprevisível. Mas tem algumas coisas que dá pra gente prevenir e não deixar acontecer aquilo que talvez não seja nenhum acidente, né? Às vezes até imprudência, por exemplo, esse dia eu cheguei lá em casa, abri a gaveta do meio da cozinha, olha, 3 facas desse tamanho lá, eu falei, meu, isso aqui não tá legal, entendeu? Aí vamos providenciar a caixa fechada para colocar as facas fora do alcance. Então, assim, eu gosto de falar de acidente, eu acho importante falar disso por alguns motivos, assim.
Primeiro, porque igual a gente que está numa UTI, a gente sabe que existem coisas que, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, né? Existem desfechos que a gente, por mais que a gente tente, a gente não consegue evitar. Mas acidente pode evitar, Sim. né? Você perder uma criança, você perder um filho, por uma coisa que você pode evitar. Essa mesmo que você contou, né? Poxa vida, um engasgo por uma coisa comum, Pois criança é, na num passeio escola, na você imagina uma mãe só- recebendo uma notícia para ela buscar o filho. Surreal, assim, é muito devastador, né, para a família. Né? É muito difícil de aceitar, assim. E apesar de trabalhar em UTI, eu tenho muita dificuldade de aceitar as perdas e as que poderiam ter sido evitadas. É muito difícil, é muito sofrido, assim. Pra mim, imagina para uma mãe. Então, eu acho que a gente tem que falar e que a gente tem que levar conhecimento para a gente diminuir essas catástrofes, porque, assim, realmente é muito, muito sofrido. E aí, o que acontece? A gente também esquece um pouco, mas a gente vê tanta criança doente, mas se a gente se a gente for ver os dados, a principal causa de morte em criança de 1 a 14 anos hoje são acidentes. Então, assim, é a principal causa de morte e a gente, às vezes, esquece disso, não fala disso numa consulta, não recebe visita para o menino gripar, mas esquece de falar dos cuidados de evitar acidente. Então, é surreal. Ai, mas você desespera todo mundo. Ai, você acha que se a gente parar para pensar... Não gosto nem de pensar, porque se eu pensar, eu fico louca. Não é isso. Eu acho que é o contrário. Sim. Quando você tem conhecimento, quando você consegue enxergar antes do acidente acontecer, você está mais segura, o ambiente da sua casa está mais seguro, seus filhos estão mais seguros. Ah, eu não gosto de pensar. E aí, quando acontecer, você vai fazer o quê? Mas é o que você está falando. Uma coisa é a criança estar jogando bola, caiu, quebrou um braço. É um acidente, percurso inevitável. Isso é realmente acidente. Outra coisa é ter um evento desse, uma causa externa, né, que a gente chama, que não é um acidente, na verdade. Às vezes pode ser até alguma negligência, pode ser imprudência. Por exemplo, piscina em casa, acidentes que a gente chama de acidentes de submersão, afogamento. E aí? Cara, é muito comum. A gente tem imagem assim, não, deve ser o mais comum no mar, ou em lagoas, ou no rio. Não é, né? Não é. O mais comum... E não é. É mais comum em casa, e não é mais comum também em bebê. É mais comum após os 5 anos. Ou seja, quando você acha que a criança já sabe se virar. É porque, às vezes, relaxa um pouco em relação aos cuidados. Sim. E é isso. Então, assim, submersão, a gente... acho que você vai lembrar da criança em Guarapari, que a avó estava pendurando roupa, a criança caiu dentro do balde. Do balde, né? Essa foi terrível. Sim, então... né, Sociedade Brasileira fala que 2,5 centímetros de água, uma altura de 2, já é suficiente para um afogamento. 2,5? 2,5. Dependendo da criança, se é um bebê, se é um né, bebê, se ela não consegue levantar a cabeça, dependendo da posição. A gente vê histórias de todo jeito. Balde, máquina de lavar, eu já vi acidente. E o acidente de submersão é o afogamento, né? Uhum. É sempre grave, né? Porque ou leva a óbito ou deixa com muitas sequelas neurológicas, né? Então, os que a gente atende na UTI, infelizmente, são muito difíceis de tratar, porque a família sai dali, de novo, né, devastada com esse acidente. Você falou um negócio interessante, porque, assim, você para pensar no neurodesenvolvimento, com 5 anos, a criança está começando aquela fase de uma exploração maior, porque ela tem habilidades... Eu já... Isso, então ela tem maiores habilidades, ela já corre, já anda, já sobe em árvore, e ela começa a testar os próprios limites. Exatamente. Não é isso? E aí a atenção redobrada, né? O Caio, o nosso fez natação dos 9 meses até agora, próximo dos 6 anos, e chegou uma hora que ele já estava cansado. Pai, não quero mais fazer natação, quero fazer futebol. Vai fazer natação, moleque, porque natação é obrigatório, não é lazer, não. Sabe? Eu penso dessa forma. Como é que você pensa, assim, natação, se você indica, como que você orienta as mães do consultório lá? Com certeza. Natação é muito importante, eu também oriento a partir de 6 meses, se tiver possibilidade de colocar. E além disso, é você conversar com seu filho e mostrar para ele, né, dos perigos e o que ele tem que fazer, como ele, em alguns momentos, pode se virar. Então, porque, assim, isso também é ensinado, é uma educação. Você falou assim, ele botou a mão aqui e como se fosse aquele sinal de sufocamento. Isso é uma coisa que a gente deve ensinar.
E aí ele avisou, né? Isso, em tempo, né? a gente, no treinamento também nas escolas, eu passo isso para os professores. Porque é o símbolo mesmo, tipo assim, estou sufocada. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. E se você cair numa piscina? E se acontecer um acidente dessa forma? Como você vai reagir? Isso também faz parte, passar para... Porque a partir dessa idade, eles também já têm uma autonomia que a gente precisa incluí-los nisso. Você tem que começar entendeu? a soltar a rédea, mas não pode tirar o olho, né? Porque se você falar assim, olha, não vai na piscina nunca. Ou então, sempre que for na piscina, o menino tem 10 anos, tem que usar boia, colete. Não é assim. É o contrário. Então, ensina ele a nadar, leva, explica como que tem que fazer, mas ensina que se não tiver com ninguém tem que esperar. Então, isso tudo também de acordo com a idade, a gente vai orientando, porque são cuidados diferentes. Quando ele tem 1 ano, não dá para você fazer isso. Aí é você vigiando 24 horas. Com o passar do tempo, não. Você já consegue ir passando um pouco dessa responsabilidade para ele também. E é o que vai ajudar na idade de adolescência, adulta, ele ter essa consciência de cuidado próprio, né? Então, faz parte. Eu passei por um acidente com um Caio de piscina, você acredita? Sério? No aniversário dele de 2 anos, minha família veio para cá, nós estávamos numa casa e o tema era festa na piscina. Maravilha, né? Festa na piscina, ótimo. Eu estava com ele durante o dia, eu não tinha chegado todo mundo ainda não era festa, estávamos eu com ele e mais um primo dele, né? Meu sobrinho, brincando na área da piscina e numa distração minha, eu estava, sei lá, 5 metros dele assim, ele caiu na piscina, de cabeça para baixo, tentando pegar uma bolinha dele, caiu lá dentro. Eu me joguei dentro da piscina para pegar, já peguei lá no fundo, tirei ele, coloquei ele com aquela cara de assustado assim, mas não teve nada, ele já fazia natação há algum tempo, natação assim, com 9 meses, 2 anos, ele não é o Phelps não, tá? É para se virar, aprender a respirar na piscina, é isso. Exatamente. Então, graças a Deus, não tive nada de mais sério. Mas você fica sem chão, assim. Então, você imagina um acidente, você encontrar o filho na piscina depois de um tempo. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado. Você falou um negócio muito legal aí, que é ensinar as crianças, não só os pais, não é isso? Uhum. Eu gosto muito de, quando eu estou mexendo com ferramentas, com faca, com talheres, deixar o Caio participar de tudo. Tá? E aí eu posto isso algumas vezes, não sei se você já viu aí, e a galera, me detona. Você é maluco? Tá deixando o menino usar martelo, ele tem 5 anos, usando furadeira aos 6 anos. Eu montei um móvel esse final de semana lá em casa, ele e a mãe sentando o martelo lá. Enfim, o móvel ficou meio torto lá, mas eu acho isso importante, justamente pegando o gancho disso que você falou. Se ele não conhece a ferramenta, se ele não sabe o que ela pode causar, se não sabe o uso correto daquilo, cara, a primeira distração que você tiver, ele vai querer, por curiosidade, usar aquela ferramenta que o pai está usando e vai fazer o uso incorreto e vai se machucar. Uhum. Né? Isso vem muito da escola que ele fez uma escola montessoriana na pré-escola, e lá era muito assim. No primeiro dia de escola, você tem que mandar talher, garfo para ele usar aqui, porque ele faz as alimentações todas aqui e tal, e nós estamos selecionando aqueles copinhos de alumínio, né? Prato inquebrável, né? De aço. Não, é tudo vidro. Talher de verdade, de aço e copo, prato, tudo de vidro, porque vai quebrar e eles precisam saber disso. Então, de vez em quando, o Caio quebrou um copo, por favor, repor. Então, isso legal. É ensinado para a criança desde sempre. Então, eu acho isso muito legal nessa pegada aí, tá? Na cozinha também é legal. Cozinha porque é um dos lugares mais comuns de acidente e você não vai conseguir... É isso aí, você não vai falar para a criança, não entre na cozinha. Não, pelo contrário. Olha, aqui fica coisa que não pode mexer. Aqui fogão, de jeito nenhum. E colocar a criança para manusear os utensílios né, ali mesmo. No fogão, dependendo da idade. Ensinar, mas manter a distância, só pode vir acompanhado, é isso, é ensinar, é introduzir ela nesses cuidados mesmo, porque não adianta. Nós lá em casa, quando o Caio começou a engatinhar, nós colocamos um portãozinho, porque o bicho era tentado, ele passava e o medo ali era o forno, né? Uhum. Alcance. Eu já atendi uma criancinha com as 2 palmas da mão queimadas, com queimadura de 2º grau, bolhas, porque ela veio e para se levantar, apoiou no forno. Mas depois a gente foi aos poucos fazendo isso, né? Demos o acesso a ele à cozinha, claro, sempre supervisionado, mas deixa uma criança lá dentro da cozinha. Exatamente. Teve uma época que nós tivemos que
colocar um fixador para amarrar os puxadores da gaveta para ele não abrir, ele era terrível. A área das panelas, ele abre e joga tudo pro chão afora, entendeu? Mas tem que ensinar. Outro tipo de acidente aqui que nós falamos sobre fogão. E aí, queimaduras. Onde é o local mais comum de acontecer queimaduras em criança? Na cozinha, né? Em casa. Né? Em casa. E o principal é por líquidos quentes. É. Não é isso? Criança curiosa, coloca a mão em cima do fogão, aí o rabo da panela virado para fora. Exatamente. Então, assim, olha, é uma coisa tão simples que eu nunca me atentei na vida até ter filho. Não é isso? E isso é muito interessante, porque você falou, os pais, assim, não tem que ter medo de ficar apavorado que os acidentes vão acontecer, mas você precisa conhecer para você os locais mais vulneráveis da casa para poder fazer prevenção, né? E poder ensinar a criança, né? De como fazer para prevenir. Eu acho, é isso que eu, assim, que eu penso. Eu acho que o conhecimento, ele te liberta, assim, ele te deixa... Não é que você vai, surtado. Não, pelo contrário, você vai ficar muito mais tranquilo, porque você tem conhecimento do que pode acontecer, você já se precaveu, você já deixou o ambiente menos arriscado, e se acontecer determinado acidente, você sabe como agir. Isso traz uma tranquilidade para a família e para o ambiente. Com certeza. Que é muito importante. Agora, você ficar surtado, você não sabe se pode, se não pode. E se acontecer, você vai sair correndo, você vai chamar quem? Não adianta. Então, assim, é mesmo conhecer, saber mais ou menos, pelo menos o básico ali de como agir, porque acidentes vão acontecer. Então, assim, o que a gente quer evitar é um acidente grave, um acidente fatal, mas acidentes vão acontecer, né? Menino trancado, isso vai acontecer, faz parte. Mas a gente tem que, pelo menos, ter uma noção de como agir em determinadas situações. Porque senão fica tudo realmente muito estressante, porque... Né? Você não está falando aqui de botar plástico bolha no quarto, você está falando de... Exatamente. Por exemplo, agora eu estou com outro bebê de 4 meses, então o Caio estava brincando com ele ontem e a gente já vem conversando muito com ele sobre os brinquedos que o Caio hoje usa, que ele não pode deixar perto. Aí ele foi para brincar perto dele levando o Lego com peças pequenas. Opa! Não pode, porque a criança, na fase oral, tudo vai levar à boca, entendeu? E era a chance para o engasgo. Aí ele aprendeu, aí agora ele já fala, opa, esse brinquedo aqui não posso brincar perto do Levi, papai. Aí ele pega os brinquedos maiores para brincar. Então você vê, a criança já vai tomando consciência disso. Sim, com certeza. Você falou de uma outra coisa aí, acidentes, causas externas, com muitos óbitos e muita morbidade, sequelas, acidente de trânsito. Guerra para criança ficar na cadeirinha. Eu já tive vezes que eu parei o carro, estava viajando, parei o carro no acostamento, desliguei o carro, falei, esperar o Caio se acalmar. Porque a criança tá ali na viagem, cara, tá entediada, não quer sair daquela cadeira, não aguenta mais, tá de saco cheio, aí fica aquela guerra, pelo amor de Deus. Descemos do carro, vamos dar uma aliviada, espairecer a cabeça, né? Leva lá para fazer xixi no mato na estrada e volta o menino e coloca. Eu não ando com ele sem cadeirinha. Não é porque estava amamentando, por exemplo, Fatinha na estrada. Parava. A viagem vai demorar. Vai demorar. Né? Porque para acontecer um acidente de trânsito aqui. E nem precisa estar na estrada em alta velocidade. Não, acidentes bobos dentro da cidade a gente vê, né? Quando a gente vai ver a questão do... Eu acho que, assim, a cadeirinha é aquilo ali tornar, assim, hábito. Porque se você deixa a criança ir fora da cadeirinha, quando tem que colocar, é uma guerra. Agora, se aquilo ali é a condição para passear de carro... Aquilo ali não é negociável. Não é negociável, exatamente. Eu acho que é isso aí. Segurança não é negociável. Isso daí não tem conversa. Mas tem hora que a gente vai ter que ter estratégias para lidar com aquilo ali, porque realmente não é fácil. E quando a gente vai ler de acidentes automobilísticos com criança, a maioria é chegando em casa, bem perto de casa. É mesmo. Por quê? Cansaço. Porque relaxa. Tá chegando, tira da cadeirinha. Nem é em grandes rodovias, né? Não, porque você já tá cansado. Ai, tá chegando. Deixa eu tirar aqui só um pouquinho que tá chegando. É clássico, a criança aí tem que pé acontece. Entre os bancos, né, da frente, ela tá atrás, em pé nos bancos da frente, para poder ver, para poder conversar com a gente. Mas não precisa nem bater. Uma freada brusca. Vai lá no para-brisa, né? E aí... E aí... Para andar no carro, tem diferença, né? Da idade, o bebê conforto, aquele virado para frente, para trás, bebê conforto. Os bebês primeiros
As costas estão para virar para frente até do carro. Até 1 ano ou 13 quilos, ele fica de costas para frente. Porque não segura o lá. pescoço, né? Então, freando, ele não fica dando chicoteada com o pescoço. Aí depois ele passa para aquela cadeirinha que já fica virada para frente. E aí, dependendo do peso e da idade... Vai ser o bebê conforto ou aquela cadeirinha maior, né? E depois tem uns que são moduláveis até, né? Tem umas... Você vai tirando, ele vai aqueles encoros até 20 e poucos quilos, né? E depois passa só para aquela almofadinha, aquela elevação, né? Isso. Para usar o cinto de 3 pontas do carro. E o cinto também tem um negócio legal, que a criança pequena toma cuidado para não passar o cinto na região cervical, perto do pescoço, né? Porque numa freada brusca ela pode pegar ali no pescoço, né? E aí tem os adaptadores, eu até tenho um adaptador que ele puxa aqui a parte de baixo, né? E prende para não ficar na altura do pescoço, né? Cara, acidente, assim, se a gente começar a falar aqui, cada andar da criança ou cada fase do desenvolvimento dele, ele vai estar sujeito a um tipo de acidente diferente. Isso. Né? E se for começar a pensar lá nos adolescentes, tem que pensar em outras coisas. Mas eu acho que é aquilo que você falou, né? Instrução nunca é demais. Então, assim, deixa aí um conselho final, uma dica, uma mensagem final para as mamães e os papais em casa. Que eles vão chegar em casa agora e falar assim, cara, deixa eu ver aqui onde eu estou vulnerável a depender de idade. Tem a criança, por exemplo, que está engatinhando, cuidado com tomadas, criança maiorzinha. Faça aí Então, é exatamente isso. Dependendo do desenvolvimento, da fase que a criança está, os cuidados vão mudando. E a gente precisa estar exatamente preparado para a gente se antecipar a isso. O mais importante, eu acho que é que a gente saber, a gente tem em mente, né, que é uma coisa que pode ser grave, né, então que realmente hoje é a principal causa de morte em crianças de 1 a 14 anos, e que a gente pode agir, que a gente pode se antecipar a isso. Então, assim, bebês, a gente tem que pensar em quedas, a gente tem que pensar em queimaduras, mas mais bebês bem menores, né? Temperatura da água, cair do trocador, quedas de trocador, isso é muito comum. De cama, porque tirou do berço para amamentar ou para fazer alguma coisa. Tá. Então, não, deixar na cama mesmo. Porque, assim, o bebê, ele não rola. Não rola até rolar a primeira vez e cair, né? Então, você não sabe. Aí, quando começa a engatinhar, aí realmente aí tem as quedas também, mas aí muda um pouco de figura, as escaladas, tem que ter cuidado, porque às vezes a criança abre uma gaveta e sobe e vira por cima. De fogão também, abre a tampa do fogão e sobe, o fogão vira. Enfim, dependendo da fase, são várias... a gente consegue identificar os riscos dependendo da fase da criança. E aí a gente vai conversando. E eu acho que, inclusive, assim, converse com o seu pediatra nas consultas de acompanhamento. Ele vai conseguir te orientar muito bem sobre isso também, em relação a transporte, qual cadeirinha, como colocar... em relação aos acidentes externos, cobrem das escolas se os treinamentos estão em dia, se a equipe está preparada. Isso é um negócio legal. Apesar de ter uma lei desde 2018, pouquíssimas escolas aderem a isso. E não há uma fiscalização para que isso seja cumprido, não é isso? Então, assim, cabe aos pais também, no momento em que for matricular suas crianças, perguntar na escola se lá eles têm o treinamento. Não é isso? E aqui no Espírito Santo, quem quiser, escolas que quiserem fazer treinamento com você, deixa aí sua rede social, seu contato profissional pra gente. Meu Instagram é Aline Rod Souza. Lá tem todas as informações. Aline Rod, R-O-D, Souza com Z. Tem todas as informações, contato, tudo direitinho lá. Vai ser um prazer. Façam contato. O treinamento é sensacional, ajuda muito na escola. Você falou, instrução nunca é demais. Não é só saber atuar quando o acidente acontece, né? Mas, principalmente, saber prevenir para que ele não aconteça. É isso? E se acontecer, a gente saber, pelo menos, se virar ali inicialmente, até saber se vai precisar de uma ajuda a mais, né? Hospital, SAMU, enfim. Ou se aquilo ali a gente consegue resolver em casa. Maravilha. Obrigada, Aline, minha querida amiga, muito obrigado pela sua presença, em ter sido a primeira aqui no Pé de Moleque. Estou super feliz. Eu também, muito feliz.
Gostei muito da nossa conversa, tá bom? Vamos marcar outras vezes de você voltar com outros assuntos, que eu sei que você tem muito conteúdo para compartilhar. Adoro. Tá bom? Ó, e vocês aí, mamães e papais, se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, compartilhe esse vídeo que está no canal do YouTube, nas plataformas também de streaming de áudio, tá certo? Spotify e as outras plataformas. Fiquem conosco, toda semana um novo convidado, um novo assunto aqui no Pé de Moleque, o seu podcast de pediatria. E até a próxima. Valeu, muito obrigado. Adorei. Foi ótimo.